Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos iniciar um projeto novo, que é um estudo direcionado para os concursos dos TRTs. Felizmente, os tribunais regionais do trabalho, os concursos, estão voltando a todo vapor. Então, nada mais natural do que fazer um estudo antecipado aqui no caso do direito do trabalho. Então, sem perder tempo, sem nenhuma enrolação, vamos ao que interessa. O primeiro tópico do edital, que vamos riscá-lo, é referente às fontes. Quando falamos em fontes do direito do trabalho, aqui temos aquela ideia de origem, nascente, nascedouro das normas trabalhistas. Então, vamos identificar onde as normas trabalhistas, elas nascem. Tá? Então tem a seguinte divisão na sua cabeça para facilitar. As fontes elas se dividem em dois grandes grupos. O primeiro deles são as fontes materiais ou as fontes formais. Então perceba, com a ideia de fontes temos duas divisões, fontes materiais e fontes formais. Vamos começar com as fontes materiais. Quando falamos em fontes materiais, estamos diante de um momento pré-jurídico, um momento anterior à norma elaborada, a norma positivada. Então aqui temos aqueles acontecimentos, aqueles fatos sociais, políticos e também econômicos que vão inspirar, que vão orientar o nosso legislador na criação da norma trabalhista. Então, fontes materiais é um momento anterior à norma posta, é um momento pré-jurídico, portanto. São fatos sociais, políticos e econômicos que vão orientar, vão inspirar o nosso legislador. Então, vamos registrar aqui, é um momento anterior, um momento pré-jurídico à elaboração de determinada norma. Se liga que as provas colocam muito esta expressão, momento pré-jurídico, por isso que está grifado, ok? Então, fontes materiais, momento pré-jurídico, decorre de acontecimentos, de fatos sociais, políticos e também econômicos. Aqui ainda não temos a norma positivada, a norma posta. Beleza? Vamos dar alguns exemplos. O principal exemplo que temos aqui são as reivindicações para melhoria das condições de trabalho, como, por exemplo, as greves efetuadas pelos trabalhadores, tá? Então, neste momento, com essas reivindicações, com estas greves, poderemos ter a criação de determinada norma, de determinada lei, colocando ali, estabelecendo determinados direitos. Então, perceba, estamos no momento anterior àquela norma, tá? Então, através daquelas pressões exercidas que a norma poderá, num passo seguinte, ser criada. Beleza, pessoal? Então, aqui matamos as fontes materiais. Para a prova, você precisa saber que elas decorrem de fatos sociais, políticos e econômicos, e estes fatos econômicos, políticos e sociais, eles vão inspirar o nosso legislador. Portanto, estamos falando de um momento anterior, um momento pré-jurídico à elaboração da norma. O grande exemplo são as reivindicações para melhoria das condições de trabalho do nosso empregado, do nosso trabalhador, ok? Além das fontes materiais, temos também as fontes formais. Bom, perceba, neste momento das fontes formais, aquilo que inicialmente era um acontecimento, era um fato social, político e econômico, estávamos apenas no campo das pressões, das greves, virou algo mais formal. Então, temos aqui que o legislador efetivamente criou a nossa lei. Então, aquela pressão, ela surgiu efeito, tá? Temos, portanto, que as fontes formais, elas representam um momento jurídico. Cuidado, que as provas gostam muito deste detalhe, tá? Então, fontes materiais, momento pré-jurídico, antes da elaboração da norma. Fontes formais, temos um momento jurídico. Então, a norma, ela está efetivamente pronta e já positivada, já posta no nosso ordenamento jurídico. E é justamente por isso que temos aqui algumas características, algumas qualidades desta norma. Como a norma já está pronta, positivada no ordenamento jurídico, ela é chamada de ato-regra, ou seja, ela possui os seguintes atributos: generalidade, imperatividade e também abstração. Generalidade, porque se aplicará a todas as pessoas que estejam inseridas no mesmo contexto. Imperatividade, porque aquele camarada, o destinatário da norma, ele não tem o direito de não cumpri-la.
tá? Então ela é imperativa, ela acaba sendo obrigatoriamente, deve ser, né, respeitada. E por fim, temos a ideia de abstração. A norma pronta, a norma positivada, ela não foi criada para atender uma situação específica e pontual, mas todas as situações, todos aqueles casos que se enquadram em determinada situação. Então, as pessoas que estiverem em determinada condição, elas serão afetadas pelaquela norma. Perceba, não temos aqui uma lei criada para atender o caso, a demissão específica do Joãozinho da Silva da cidade tal, tá? Mas vamos atender aqui a demissão de todos os trabalhadores em idêntica situação no território brasileiro. Beleza, pessoal? Então, aqui nas fontes formais, grave isso. É um momento jurídico já estabelecido. Norma pronta, positivada, e esta norma ela é dotada de generalidade, imperatividade e, por fim, abstração. Mas como nem tudo é perfeito, temos outra divisão dentro das fontes formais. Então perceba, as fontes formais, elas se dividem em dois grandes grupos. Teríamos aqui duas espécies ou duas subespécies, né? As fontes formais, elas podem ser autônomas ou heterônomas. Vamos começar com as fontes formais autônomas. Bom, quando falamos em fontes formais autônomas, temos que os destinatários, aquelas pessoas que serão afetadas pela norma, os atores sociais ali da relação, eles participam diretamente da confecção, da criação desta lei, desta norma. Então, temos que os destinatários da norma, eles participam da elaboração desta lei. Beleza? Então, aqui temos as fontes formais do tipo autônoma. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Temos os seguintes. Tradicionalmente, para fins de prova, os instrumentos que caracterizam fontes autônomas são o que eu coloquei aqui como mnemônico de CAL, tá? E o que seria o CAL? O CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, o ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, e, por fim, os usos e costumes. Neste momento, não precisamos identificar o conceito de cada um destes instrumentos. Fica para a parte seguinte, para a parte posterior deste curso, ok? Então, a prova só vai perguntar o seguinte: convenção coletiva de trabalho é uma fonte material ou formal? Então, você já enquadra que é uma fonte formal. Só que ela vai além. É uma fonte formal autônoma ou heterônoma? Você vai colocar que é uma fonte formal autônoma, está neste grupo aqui, ok? Então a prova vive fazendo esta brincadeira aqui, este joguinho de palavra, beleza? Então tenha na sua cabeça que fonte formal autônoma é aquelas que os destinatários participam efetivamente, diretamente, da elaboração daquele diploma. Convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, usos e costumes. Tem aqui um peguinha em relação a regulamento empresarial, mas veremos separado na última questão deste vídeo, tá? Então vai ficar para o final do vídeo. Calma, calma, não se segure aí na curiosidade. Vamos agora para as fontes formais heterônomas. Bom, se as autônomas, os destinatários, eles participam diretamente da elaboração das normas, as fontes formais heterônomas não terão a participação direta dos destinatários. Na realidade, existe a participação de um terceiro. Portanto, é um terceiro que está impondo, que está criando determinada norma, determinada lei. Geralmente, este terceiro acaba sendo o nosso Estado. Então, você leve para a prova que as fontes heterônomas, os destinatários da norma, os atores sociais ali, eles não participam da elaboração do diploma. Beleza? Aqui temos um grupo maior, que também, para fins de prova, precisamos memorizá-lo. Vamos lá. Quais são as fontes formais heterônomas? São as seguintes: as leis, de um modo geral, de forma mais ampla possível. Aqui poderemos identificar como leis a Constituição Federal, emendas à Constituição, lei ordinária, lei complementar e medidas provisórias, tá? Então, leve leis no universo mais amplo possível. Além disso, as súmulas vinculantes também são fontes formais heterônomas. Além disso, os decretos, as portarias e instruções normativas, os tratados internacionais, cuidado aqui, ó, tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Então, cuidado, que são apenas os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. E, por fim, temos também como fontes formais heterônomas as sentenças normativas, que são aquelas decisões proferidas em dissídio coletivo, tá?
Então se liga, pessoal, com este mapinha aqui resolvemos praticamente todas as questões de prova, tá? Veremos mais detalhes, mas você precisa levar para a sua prova estas informações. Então vamos lá. Fontes. Temos dois grandes grupos. Deixa eu até colocar a borracha aqui que fica mais fácil de visualizar. Fontes, vamos dividi-las em dois grandes grupos, materiais e formais. Quando falamos das fontes materiais, estamos no momento pré-jurídico, aquele momento anterior à elaboração da norma. São os fatos sociais, políticos, econômicos, também filosóficos, que eles vão influenciar o legislador na criação da lei, na criação de determinado diploma trabalhista. Além disso, o grande exemplo são as reivindicações dos trabalhadores. Por exemplo, as greves. Através das greves, os trabalhadores eles fazem pressão em determinados grupos e os legisladores eles acabam ficando mais atentos àquelas demandas, àquelas solicitações. Suponhamos que estas greves surtiram efeito. Neste momento, o legislador criou a lei e passamos da fonte material para um momento de fonte formal, ou seja, um momento jurídico foi estabelecido. Neste momento jurídico, temos a norma efetivamente positivada, ela está prontinha. Como estamos diante de uma norma, ela é um ato-regra, dotada de generalidade, imperatividade e também abstração. Além disso, quando falamos em fontes formais, elas se dividem em autônomas ou heterônomas. As fontes formais autônomas são aquelas que os destinatários eles participam da elaboração. Portanto, os atores sociais que serão impactados pela norma estão participando de forma direta da confecção daquele diploma, tá? Os grandes exemplos são o CAL aqui, o nosso CAL, né? Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e os usos e costumes. Temos aqui uma observação que faremos já já em relação aos usos e costumes. E por fim, temos também as fontes formais do tipo da espécie heterônoma. Neste caso, os destinatários da norma, eles não participam da elaboração daquela lei, daquele diploma, tá? Aqui temos o seguinte, ela é imposta por um terceiro, que geralmente é o Estado. Os principais instrumentos, os principais exemplos de fontes formais heterônomas são as leis, de modo geral, entenda Constituição, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar e medidas provisórias, súmulas vinculantes, decretos, portarias e instruções normativas, tratados internacionais ratificados, cuidado aqui, pelo Brasil, e as sentenças normativas, beleza? Então, recapitulamos tudo aqui e vamos avançar um pouquinho mais. E por fim, vamos ver agora o artigo 8º da nossa CLT, que ele traz situações, instrumentos que não são consideradas fontes materiais e nem fontes formais. Na realidade, estamos diante de critérios de integração ou fontes do tipo supletiva. Vamos ver. Temos os princípios, a analogia, jurisprudência, a equidade, usos e costumes, deixa eu grifar aqui, a doutrina e também o nosso direito comparado. Portanto, nestes casos, estamos diante de critérios de integração da norma, ou fontes do tipo supletiva. Só um detalhe, precisamos ter certo jogo de cintura em relação aos usos e costumes, porque embora ele apareça como um critério de integração, como uma fonte supletiva, poderá também estar correta a questão que considerá-lo como uma fonte formal do tipo autônoma, ok? Então vamos analisar isso certinho nas questões a seguir. Mas perceba, não são consideradas fontes, são critérios de integração, princípios, analogia, jurisprudência, equidade, doutrina e o direito comparado. Usos e costumes, precisamos ter certo jogo de cintura, certa malemolência. Maravilha? Vamos então agora, finalmente, resolver as questões de prova. Bora que bora. A maioria aqui, eu acho que todas na realidade, são da FCC. Beleza? Vamos ver como a FCC cobra este assunto. Questão de número 1. Vamos lá. O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho elenca algumas fontes subsidiárias ou supletivas do direito do trabalho, não se incluindo: letra A, direito comparado; letra B, jurisprudência; letra C, analogia; letra D, usos e costumes; e letra E, convenção coletiva do trabalho. Eu peço para que vocês pausem o vídeo e voltamos na sequência em 3 segundos com o gabarito.
E o gabarito por aqui é letra E de escola. Perceba, o enunciado está pedindo, ele fala das fontes supletivas que acabamos de ver e quer saber a única situação que não é uma fonte supletiva, ou seja, não está lá no nosso artigo 8º. Vimos agora há pouco o seguinte, não são fontes, são critérios de integração ou ainda fontes do tipo supletiva, os seguintes, princípios, analogia, jurisprudência, equidade, usos e costumes, doutrina e, por fim, o nosso direito comparado. Então, temos aqui, ó, direito comparado é uma fonte supletiva, jurisprudência também, analogia também, usos e costumes também. Letra E, convenção coletiva do trabalho, não aparece aqui no nosso artigo 8º da CLT. Então, perceba, todos aqui, todas estas situações, estes instrumentos, eles são, na realidade, critérios de integração, fontes do tipo supletiva. Beleza, pessoal? Então, por isso que o nosso gabarito é letra E. A questão pediu aquela que não se inclui no rol aqui das fontes supletivas, das fontes subsidiárias ou critérios de integração. Vamos avançar um pouco mais para a nossa questão de número 2 agora. No direito do trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, os costumes e a convenção coletiva são classificadas, respectivamente, como fontes. Dois pontos. Pausem o vídeo, pessoal, e voltamos em 3 segundos com o gabarito desta questão. Bom, e o gabarito desta questão é letra E. Vamos lá. Quando falamos lá na parte teórica, né, vimos o seguinte. As fontes formais autônomas são aquelas que os destinatários, eles participam efetivamente, diretamente, da elaboração da norma. Temos o mnemônico ali, CAL. Convenção Coletiva do Trabalho, Acordo Coletivo do Trabalho e os usos e costumes. Vamos lá então, ó. Temos aqui os costumes. Costumes, portanto, vimos agora há pouco, que são fontes autônomas. A Convenção Coletiva do Trabalho também são fontes autônomas. Então, já na nossa E aqui, ó, temos fonte autônoma e fonte formal autônoma também. Até aqui está correto. Vamos identificar agora o outro instrumento, que são as sentenças normativas. Bom, vimos lá, dentre vários instrumentos que compõem as fontes formais do tipo heterônoma, que a sentença normativa faz parte delas. Então, sentenças normativas são fontes formais heterônomas. Heterônima aqui usou, né? Então, esta assertiva está correta. Temos, portanto, sentença normativa sendo uma fonte formal heterônima. Além disso, costumes e convenção coletiva de trabalho como fonte formal do tipo autônoma. Maravilha, pessoal? Então, é por isso que o nosso gabarito, ele é letra E de escola. Então, esse CAL aqui, este mnemônico, acaba facilitando bastante na hora da prova. Porque perceba, só precisamos, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, colocar os instrumentos na devida classificação, no respectivo compartimento, ok? Vamos avançar para a questão de número 3 agora. Bora lá. Questão de número 3. A doutrina dominante classifica como fontes formais autônomas do direito do trabalho, dois pontos. Letra A, a Constituição Federal e as medidas provisórias. Letra B, as portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Letra C, os fatos sociais e políticos que contribuíram para a formação e a substância das normas jurídicas trabalhistas. Letra D, os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho. Letra E, as greves de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. Pausem o vídeo, pessoal, e voltamos em 3 segundos com o nosso gabarito. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Perceba, novamente, o nosso mnemônico, ele salva vidas. Aqui a questão está pedindo as fontes formais autônomas. Vimos na parte teórica que as fontes formais autônomas são aquelas que os destinatários da norma, eles participam da elaboração do diploma. E formam aqui o nosso mnemônico CAL, Convenção Coletiva do Trabalho, Acordo Coletivo do Trabalho e usos e costumes. Portanto, temos na assertiva D a correção. Um acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho são, de fato, fontes formais autônomas. Perceba, a Constituição Federal e as medidas provisórias são fontes formais, mas do tipo heterônomas. Tá? Além disso, temos as portarias. As portarias também são
heterônomas, não são autônomas. Os fatos sociais e políticos que contribuíram para a formação e substância das normas jurídicas trabalhistas. Aqui não estamos nem diante de fontes formais, mas sim de fontes materiais, que são aqueles acontecimentos sociais, políticos, econômicos ou filosóficos que vão impactar de alguma forma na criação da norma, na inspiração, na orientação do nosso legislador, ok? E por fim, as greves, também estamos aqui diante de uma situação de uma fonte material, é o típico exemplo, né, das greves dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. Então aqui também estamos diante de fontes materiais. Beleza, galera? Então nosso gabarito só pode ser a letra D de dado. Vamos avançar para a questão de número 4 agora. O termo fonte do direito é empregado metaforicamente no sentido de origem primária do direito ou fundamento de validade da ordem jurídica. No direito do trabalho, o estudo das fontes é de relevada importância, subdividindo-se em algumas modalidades. Assim sendo, considera a fonte formal heterônoma do direito do trabalho, 2 pontos. Letra A. As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias profissional e econômica. Letra B. Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato da categoria profissional. Letra C. As greves de trabalhadores por reajuste salarial de toda a categoria. Letra D. Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas juslaborais. Letra E. A sentença normativa proferida em dissídio coletivo. Pessoal, pausem o vídeo e voltamos em 3 segundos com o nosso gabarito. E o gabarito por aqui é letra E de escola. Perceba, o comando da questão pediu a fonte formal do tipo heterônoma. Então, aquele nosso macete, o nosso mnemônico CAL, que forma as fontes formais autônomas, ele não servirá, tá? Então, não poderemos marcar aqui nada de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo ou usos e costumes, porque a prova está pedindo fonte formal heterônoma. Então, vamos lá. As convenções coletivas. Opa. Convenção coletiva é fonte formal autônoma. A banca quer uma fonte formal do tipo heterônoma. Letra A, portanto, está errada. Letra B, os acordos coletivos. Opa, nada disso. Os acordos coletivos, eles formam as fontes formais do tipo autônoma e não heterônoma. As greves de trabalhadores. Nada disso. As greves são fontes materiais. Não estamos nem diante aqui de fontes formais. Os fenômenos sociais, políticos e econômicos. Novamente, estamos diante de fontes materiais e não no campo das fontes formais. E por fim, sentença normativa proferida em dissídio coletivo. Maravilha, aqui de fato é uma fonte formal heterônoma, aquela que o destinatário ele não participa diretamente da elaboração, da criação daquele diploma, ok? Ela é imposta, ela é criada por um terceiro. Avançando um pouco mais, vamos agora para a nossa questão de número 5. No tocante às fontes do direito do trabalho, considere: item 1. As fontes formais traduzem a exteriorização dos fatos por meio da regra jurídica. Item 2. São fontes formais do direito do trabalho as portarias ministeriais e a Constituição Federal Brasileira. Item 3. A sentença normativa e as leis são fontes materiais autônomas. Está correto o que se afirma apenas em... Pessoal, pausem o vídeo e já voltamos com o nosso gabarito. E o nosso gabarito aqui é letra A de aprovado. Então, temos que item 1 e item 2 estão corretos. Vamos analisá-los. As fontes formais, elas traduzem a exteriorização dos fatos por meio da regra jurídica. Bom, pessoal, quando falamos em fontes formais, estamos no momento jurídico, no momento posterior. Aqui a norma ela já está efetivamente criada. Então perceba, nas fontes materiais, cuidado que eu estou falando agora das materiais, tá? Temos um momento anterior, um momento pré-jurídico. Aqui, aqueles fatos sociais, econômicos, políticos ou ainda filosóficos, eles não ganharam vida, eles não viraram, não se tornaram de fato uma norma, uma regra jurídica. Com as fontes formais, no momento posterior, aí sim,
Estes fatos sociais, econômicos, políticos e também filosóficos, eles ganham corpo, ganham vida e se tornam numa norma, numa regra jurídica que deve ser obedecida por todas as pessoas da sociedade. Então, é nas fontes formais, então temos aqui ó, nas fontes formais, que de fato teremos um momento jurídico. Este momento jurídico, ele é caracterizado pela criação, pela positivação de determinada lei, de determinada norma. Então é por isso que a questão fala que temos aqui, que é exteriorizado, né, por meio da regra jurídica, ou seja, por meio de uma lei, ok? Então deixa eu só colocar aqui, ó, por meio de uma lei. Maravilha? Então, fontes materiais, temos um momento pré-jurídico e fontes formais, um momento efetivamente jurídico. Então, o item 1 está correto. Item 2. São fontes formais do direito do trabalho as portarias ministeriais e a Constituição Federal Brasileira. Maravilha, perceba que aqui ela não foi para as divisões, ela só colocou aquele modo mais abrangente, né? Fontes formais. Não utilizou aquela divisão entre fontes formais do tipo autônoma e heterônoma. Então, de fato, as portarias e a Constituição Federal são fontes formais, deixa eu até grifar aqui, ó, fontes formais do direito do trabalho. Se fôssemos ainda mais a fundo, né, na matéria, mais técnicos, diríamos que a Constituição e as portarias são fontes formais do tipo heterônoma, ok? Então, o item 2 também está correto. Vamos ver o item 3. A sentença normativa e as leis são fontes materiais autônomas. Nossa, aqui misturou tudo a classificação, né? Não, fontes materiais autônomas não existe. Temos fontes materiais e fontes formais. Estas sim podem ser autônomas e heterônomas. Aqui está incorreto. Na realidade, a sentença normativa, ela é uma fonte. Para consertar isso aqui, teríamos que fazer o seguinte. É uma fonte do tipo formal e heterônoma, tá? Daí sim estaria correto, mas não é fonte material e não é fonte autônoma. Então aqui está o erro da nossa questão. Assim, o gabarito só pode ser letra A de aprovado, item 1 e item 2 estão corretos. E aproveitando esta questão para revisar o conteúdo da parte teórica, temos o seguinte: quando falamos em fontes formais autônomas, são aquelas que os destinatários da norma, eles participam da elaboração do respectivo diploma. Temos aqui a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho e os usos e costumes, o nosso CAL. Além disso, temos as fontes formais heterônomas. Neste caso, os destinatários não participam da confecção da elaboração da norma. Temos os seguintes instrumentos formando as fontes formais heterônomas. Leis, de modo geral, né, inclui Constituição, Emenda Constitucional, Lei Ordinária, Lei Complementar e Medida Provisória, tratados internacionais quando ratificados pelo Brasil, súmulas vinculantes, decretos, portarias e instruções normativas e, por fim, o que a questão cobrou aqui, ó, sentença normativa. Então, perceba, sentença normativa é uma fonte formal heterônoma. Beleza, galera? E para encerrar o vídeo, vamos para a questão de número 6. Ela está como adaptada, porque eu peguei um dos itens de uma questão da FCC e coloquei aqui para explicar a situação do regulamento empresarial ou regulamento de empresas. Vamos lá. A sentença normativa é uma fonte heterônoma do direito do trabalho, assim como o regulamento unilateral de empresa. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito e a explicação teórica. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é a correção. Bom, perceba, pessoal, estamos diante de uma questão da FCC, tá? Quando falamos de regulamento empresarial, são aquelas situações dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa, em que o empregador estabelece determinadas normas para um melhor convívio ali, para uma melhor produtividade entre aqueles trabalhadores, ok? Agora, perceba, o regulamento empresarial, ele acaba sendo mais complexo de classificá-lo, como fonte ou não fonte dentro do direito do trabalho. Bom, vamos lá. O primeiro posicionamento que temos aqui é da jurisprudência do TST. Então, vamos ver como o TST considera o regulamento empresarial, como a Banca CESP vem cobrando o regulamento empresarial e como a FCC classifica este regulamento empresarial. Aqui é uma salada de frutas, então o que eu posso fazer é dar um direcionamento, tá?
Bom, o TST, ele classifica o regulamento empresarial como uma não fonte, ou seja, regulamento empresarial ou regulamento de empresa não é fonte formal do direito do trabalho. Ele é apenas um ato de vontade unilateral do empregador que vai aderir ao contrato do trabalho. Esta informação tem previsão na súmula 51 e 288 do nosso TST. Então, se perguntar a questão, o comando, de acordo com a jurisprudência do TST, temos que o regulamento empresarial, ele não é fonte formal do direito do trabalho, ok? Agora, a banca Sebrasp, o CESP, ele acaba considerando o regulamento empresarial como fonte e diz que é uma fonte do tipo formal. Então, TST, para a nossa jurisprudência, regulamento empresarial não é fonte formal. Para a banca Sebrasp ou banca CESP, é sim uma fonte formal. Então já temos uma diferença aqui. A banca FCC, ela vai além. Ela considera como fonte formal, mas quer ser ainda mais específica. Então temos o seguinte: para a banca FCC, depende deste regulamento empresarial. Vamos ter que observar se ele é unilateral ou se é bilateral. Bom, se o regulamento for unilateral, regulamento empresarial for unilateral, ele é uma fonte do tipo heterônoma. Agora, se este mesmo regulamento empresarial for bilateral, ou seja, o empregado ele participou destas disposições, destas normas que foram criadas dentro da empresa, neste caso, teremos que ele será uma fonte formal do tipo autônoma. Então é justamente isso que a FCC nesta questão cobrou. Perceba, regulamento, olha aqui, ela adjetivou, regulamento unilateral de empresas. Portanto, a banca cobrou esta situação específica aqui, aquele regulamento empresarial que é unilateral, ou seja, que o empregado ele não participou quando as regras foram criadas, tá? Ele é imposto pelo nosso empregador, no caso. Então, perceba, para FCC, o regulamento, quando ele for unilateral, ele é uma fonte formal do tipo heterônoma. Perceba, a questão fala de fonte heterônoma, tá? Então, regulamento unilateral é uma fonte heterônoma para a FCC. E se o regulamento for bilateral, ele será uma fonte autônoma. Então, vamos recapitular tudo aqui. Para o TST, regulamento empresarial não é fonte formal do direito do trabalho. Temos súmula 51 e 288 em relação a isso. Comando da questão que venha de acordo com a jurisprudência do TST, de acordo com a súmula 51, de acordo com a súmula 288, leve para a prova que regulamento empresarial, neste caso, neste tipo de comando da questão, não será considerado fonte formal, ok? Já para a banca CESP, temos que o regulamento empresarial é sim uma fonte formal. E por fim, a banca FCC também considera uma fonte formal, só que ela faz uma divisão. Teríamos o regulamento empresarial unilateral e o regulamento empresarial bilateral. Regulamento empresarial unilateral é uma fonte formal também, mas do tipo heterônoma, foi o que a questão pediu. E o regulamento empresarial bilateral, para a nossa FCC, é uma fonte formal autônoma. Ok, pessoal? Então aqui eu dei todo o direcionamento e depende muito da prova, quem vai organizar o concurso que você vai prestar, tá? Então tenha isso em mente, acaba sendo mais confuso mesmo, porque cada banca trabalha de uma situação. Mas eu trouxe para vocês um resuminho para facilitar esta história. Bom, é isso, pessoal. Assim encerramos. Repito, esta questão está correta, tá? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e voltamos em breve com outros vídeos do nosso querido Direito do Trabalho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bons estudos e eu fui!